É quase meia-noite, Texas, agosto de 2013. Uma estrada completamente vazia, sem casas, sem luz, sem ninguém. Um homem está parado no acostamento, sozinho. O tanque do carro, vazio. Ele pega o celular e liga para o 911. Agora presta atenção nisso. Essa ligação dura apenas 38 segundos, mas esses 38 segundos vão intrigar o mundo por mais de uma década. A gravação é confusa, estranha, quase impossível de entender. Mas uma coisa é clara, ele está com medo, muito medo. Ele fala que alguém está perseguindo ele. Fala de um campo, de árvores, de pessoas correndo atrás dele no escuro. E então, ele desaparece, sem deixar rastro. O carro fica. O celular para de responder. O irmão não encontra. A polícia não encontra. Nada. É como se ele tivesse sido engolido pela noite. O nome dele era Brandon Lawson. E o que aconteceu naquela estrada, até hoje, não tem explicação. E eu já vou te avisar. Quanto mais você entende esse caso, mais estranho ele fica. Para entender o que aconteceu naquela noite, a gente precisa entender quem era Brandon. Ele tinha 26 anos, pai de 4 filhos. Trabalhava em campos de petróleo. Vida simples, trabalho pesado. Ele morava em San Angelo, no Texas, com a companheira de longa data, Ladessa. E o irmão dele, Kyle, era uma das pessoas mais próximas que ele tinha. Mas tem um detalhe importante aqui. A vida de Brandon não era estável. Ele lutava contra o vício em drogas, principalmente metanfetamina. Por um tempo, ele conseguiu ficar limpo 6 meses, um progresso real, mas aí ele recaiu. E isso muda tudo, porque a partir daqui, você nunca sabe o que é real e o que não é. E tem mais, Brandon tinha um mandado de prisão ativo. Se a polícia encontrasse ele, ele seria preso na hora. Guarda isso, porque isso vai explicar muita coisa. 8 de agosto de 2013. Por volta das 23 horas, Brandon chega em casa e o clima já não tá bom. Ele não tinha dormido em casa na noite anterior. Ladessa percebe e começa uma discussão. Ela acha que ele voltou a usar drogas e, pela forma como ele estava agindo, provavelmente estava certa. 23h30. Brandon liga para o pai. Diz que vai dirigir até a casa dele. Quase 3 horas de distância. Agora pensa nisso. Ele acabou de brigar, possivelmente sob efeito de droga, e decide pegar estrada, no meio da noite. 23h54. Ele entra no carro, uma Ford F-150, e sai. Só que tem um problema. O tanque já estava praticamente vazio. E menos de uma hora depois, o inevitável acontece. 00:30. Brandon liga para o irmão. Ele ficou sem gasolina, parado, no meio do nada. Na Highway 277, uma estrada escura, rural, deserta. Mas o pior não é isso. Durante a ligação, Brandon fala algo que muda tudo. 3 caras estão me perseguindo. Kyle trava e pergunta na hora: "Você está alucinando?" Brandon responde que não. E aí, tudo começa a ficar estranho. Muito estranho. Kyle não sabe no que acreditar, mas decide ajudar. Ele pega um galão de gasolina, chama a esposa, pega o filho pequeno e sai na direção da estrada. Só que nos próximos minutos, as coisas saem completamente do controle. As ligações começam a falhar, cair, voltar, ficar incompletas. E a voz do Brandon vai ficando cada vez mais desesperada. Até que, 00:50, ele faz a ligação que muda tudo. Ele liga para o 911. Essa ligação dura só 38 segundos, mas esses 38 segundos viram um dos áudios mais analisados da internet. Gente do mundo inteiro já ouviu essa gravação, tentando entender cada palavra, cada som, cada detalhe. Mas algo dá errado. Por causa do sinal ruim, a ligação não cai na polícia. Ela vai parar em um lar de idosos. Uma enfermeira atende, e o que ela ouve não faz sentido. A voz de Brandon está acelerada, desorganizada, quase irreconhecível. Mas dá para entender uma coisa: ele está em pânico. Ele diz: "Eu tô no meio de um campo.
Tem uns caras aqui indo em direção a Abilenes, dos dois lados. A atendente pede o endereço, mas ele continua. Meu caminhão ficou sem gasolina. Tem um carro aqui. O cara tá perseguindo alguém. Para dentro das árvores. Por favor, venham rápido. E então, a ligação acaba. Do nada. 38 segundos. Só isso. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que ele quis dizer. Mas uma coisa é certa. Ele estava com medo. E estava pedindo ajuda. 6 minutos depois, um caminhoneiro liga para o 911. Ele relata um carro parado de forma perigosa na estrada. Na Highway 277, é o carro de Brandon. A polícia é enviada, mas quando chegam lá, não encontram ninguém. Só o carro, parado, silencioso, tanque vazio. E nenhum sinal do dono. Nas horas seguintes, tudo fica ainda mais estranho. Brandon continua ligando, recebendo ligações, mas nada faz sentido. As chamadas caem, as frases são quebradas, e ele parece cada vez mais perdido. Até que 1h18, Kyle fala com ele, e ouve algo assustador. Eu estou sangrando. A ligação cai, e depois disso, silêncio. A partir de 1h19, o celular para de responder, como se tivesse morrido. Ao mesmo tempo, um policial já está no local do carro. Porta fechada, chave na ignição, tanque vazio. Mas Brandon não está lá. Kyle chega pouco depois e está ao telefone com o irmão, nesse exato momento. E então, acontece algo inexplicável. Brandon diz: eu posso te ver. Estou bem aqui. Kyle olha ao redor. Nada. O policial também não vê ninguém. Agora pensa nisso. Seu irmão diz que está te vendo, mas você não consegue ver ele. É como se ele estivesse ali, mas invisível. Kyle tenta entender, mas lembra do mandado de prisão. Então pensa, ele deve estar escondido, esperando a polícia ir embora. Faz até sentido. Naquele momento, é a única explicação. O policial sai. Kyle espera. 30 minutos. 40 minutos. Nada. Brandon nunca aparece. Nunca. Mais tarde, por volta das 5 da manhã, Kyle volta. O carro ainda está lá. Mas Brandon não. E nunca mais seria visto. Por anos. Nos dias seguintes, a polícia faz buscas. Superficiais, rápidas, sem resultado. Nenhum rastro, nenhuma pista. Nada. 3 dias depois, já assumem que ele não está mais na área. Sem prova. Só suposição. A família registra o desaparecimento. O caso ganha atenção. Um helicóptero sobrevoa a região. Equipamento de detecção térmica. Mas nada. Então a família faz algo por conta própria. Cria uma página. Help Find Brandon Lawson. E o caso explode na internet. Milhares de pessoas analisam a gravação. Tentam entender, decifrar. Mas mesmo assim, nenhuma resposta aparece. Anos passam e o caso vira um caso frio, arquivado, sem solução. E aí, vêm as teorias. A principal: ele estava sob efeito de metanfetamina, paranoia, alucinação, pânico. Ele pode ter corrido para o mato, se perdido e nunca mais voltado. No calor do Texas, sem água, isso pode ser fatal. Mas existe outra possibilidade. E se ele não estivesse sozinho? Aquela estrada é rota de tráfico. E se ele encontrou as pessoas erradas? E se o que ele disse na ligação era real? Mas se foi crime, onde estão os sinais? Nada foi encontrado. E isso levanta outra dúvida. Falha na investigação? Negligência? Ele foi ignorado por causa do histórico? E ainda existe uma última hipótese: suicídio. Mas ela não encaixa, porque alguém pedindo ajuda não está tentando desaparecer. E no fim, nenhuma teoria explica tudo. E isso é o mais perturbador. Por quase 9 anos, Brandon foi só isso, uma história sem final. Até que, em 2022, algo muda. Uma equipe volta ao local e encontra um tênis, shorts, as roupas dele. Sem dúvida, a família reconhece. E então, as autoridades voltam.
e fazem uma nova busca. E dessa vez, encontram restos humanos a cerca de 1,5 km do carro. Depois de anos, finalmente algo real. Mas ainda faltava a confirmação. DNA. Espera, mais uma vez. 25 de dezembro de 2024. Natal. A confirmação chega. É ele, Brandon Lawson. 11 anos depois, ele é encontrado, mas não da forma que queriam. A família finalmente tem uma resposta, mas não todas, porque a pergunta mais importante continua sem resposta. O que aconteceu naquela noite? A causa da morte nunca foi determinada. O tempo apagou tudo. E talvez a verdade tenha desaparecido junto com ele.